Tanto o tênis quanto o handball possuem um jogo ancestral em comum. É o que a gente vai ver depois da vinheta. Fala galera do esporte, todos bem? Eu espero que sim. Aqui é o professor Fred mais uma vez. Aqui é o professor Fred retornando a postar vídeo aqui no nosso time, no nosso canal Era Uma Vez no Esporte. Após uma mudança de endereço, após alguns problemas técnicos, alguns de difícil solução, tá tudo certo, tudo resolvido, tudo ok, tudo nos conformes, voltamos à nossa programação normal. E para esta retomada, eu trago uma história muito interessante de dois esportes diferentes que têm um mesmo esporte em comum. Mas antes de mais nada, marcação, pressão e no like. Vem pro nosso time, te inscreve no nosso canal e clica no sininho para ter certeza que tu vai receber todos os nossos vídeos, ok? Bora pra lá! Então, como é que pode um jogo em um esporte individual, o tênis, compartilhar com um jogo coletivo e de invasão, o handball, um esporte ancestral em comum? Tu sabia disso? Entra na tua cabeça? Então, era uma vez um jogo chamado tênis. Já vimos aqui no canal que na história da humanidade o jogo de bola sempre foi muito presente. Quer seja jogo de precisão, jogo de arremessar, jogo de rebater com o pé, jogo de rebater com a mão. E um específico é a base da nossa história hoje, um jogo francês chamado Jeu de Paume, ou jogo com a palma da mão, que tem os seus primeiros relatos datados de 1300 depois de Cristo, que é o jogo principal que deu origem ao querido handball, que se vocês não viram, vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam assistir esse vídeo depois, ele está muito legal. Então esse jogo, o Jeu de Paume, rebater a bola com a mão, depois começou a ser rebatida a bola com uma luva e depois com o tempo passou a ser rebatido com uma raquete. E acabou com o tempo sendo chamado de Royal Tennis ou tênis real. Inclusive a raquete ela é um pouco mais antiga do que se tem notícia. Ela foi inventada na Itália, em uma época um tanto quanto obscura que não se tem muito detalhe sobre isso, mas nesta época da invenção não caiu muito nas graças. Ficou esquecida, ficou hibernando essa ideia, depois com o tempo essa ideia voltou a fazer parte e, como a gente sabe, até hoje estão aí as raquetes de tênis, tênis de mesa e afins. Inclusive, raquete é uma derivação de uma palavra árabe, rakat, que significa palma da mão. Então, por que o nome acabou sendo Royal Tennis? Royal, porque somente a nobreza poderia jogar. Pré-requisito era apenas um: tu tinha que ser podre de rico. Nós, mortais, pobres de marré, 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 nunca teríamos chance. E tênis, porque vem do verbo tenir, numa conjugação ele fica tenês, ou seja, segure. Mas segure não ficaria muito bom. Então, na comparação com o jogo de botão, quando eu aprendi a jogar lá quando eu era guri, quando fosse chutar a gol, deveria então dizer algo para preparar o adversário, que ele pudesse então ajeitar o seu goleiro na frase a gol. Então o tenês seria algo de lá vai e para poder fazer o serviço ou o saque. Inclusive, como eu disse, só reis e nobreza podiam jogar, e o tênis, a história do tênis está ligada à morte de alguns nobres. E eu trouxe como curiosidade o rei James I. O cara estava jogando tênis lá escondido num monastério, e os caras queriam pegar ele, queriam matar ele. E ele estava escondido lá. Os caras descobriram que ele estava lá, eles chegaram no monastério. O James foi avisado: ó, os caras estão indo para te pegar, vaza que vai dar ruim. E ele tentou fugir por onde, pelos canos que escorriam, que a água ia para fora. Só que tinha grades nesse cano. Haviam sido colocadas grades. Para quê? Para que os monges não perdessem as bolas de tênis. Por isso, o James não conseguiu fugir, foi pego, foi preso e teve seu fim trágico. Pois bem, o tempo passou, porém o tênis real ele continua sendo jogado até hoje em quadras fechadas, com as suas regras específicas, um pouco
mais difíceis que o tênis de grama que a gente costuma ver e assistir e jogar, mas ele continua lá vivo. E, num certo momento da história, duas personalidades fizeram muito bem para o tênis. O major inglês Henry Gam e o major galês Walter Wingfield. Pois bem, o Gam pegou elementos do tênis real, pegou elementos da pelota basca e resolveu jogar isso que ele estava bolando, junto com seu amigo espanhol, nos campos de cricket e croquet. Por quê? Porque muitos clubes de cricket e croquet já existiam e tinham muita grama, muito gramado, muito bem cuidado, que era um tapete. Então lá que eles foram jogar. E aí então isso começou ali pelo centro da Inglaterra, numa cidade chamada Royal Leamington Spa, ou também somente Leamington. E aí, no ano de 1874, foi fundado o clube de tênis mais antigo do mundo, o Leamington Tennis Club. Depois, com o tempo, foi mudado seu nome, até hoje ele existe e é conhecido como Leamington Tennis and Squash. Já o Wingfield, ele resolveu bolar um jogo, o Swarovski, como está escrito ali em grego. Se vocês não sabem ler, eu já dei a tradução, a pronúncia para vocês. Então o que ele bolou? Uma caixa, duas raquetes, dois suportes da rede, a rede, bolinhas, e ele queria divulgar, ele queria proclamar o tênis para que mais pessoas pudessem jogar, só que as suas regras eram um pouco mais complicadas, então isso dificultou um pouco. O nome dificultava muito, que com o tempo ele passou a chamar só jogo de tênis na grama, certo? Mas o Wingfield ele foi um cara muito importante para a popularização do tênis na Europa, nos Estados Unidos e também na China, por incrível que pareça. E no ano de 1875, os sócios do Marylebone Cricket Club resolveram se reunir e bolar as regras, unificar as regras para que o tênis pudesse ser jogado entre os clubes. Então, no ano de 1877, os sócios do All England Lawn Tennis and Croquet Club precisavam de dinheiro para consertar alguns equipamentos. E para arranjar esse dinheiro, eles bolaram um torneio de tênis, que aí com os ingressos e tudo mais, eles podiam então arrumar o que tinha que ser arrumado, e eles fizeram isso no seu endereço, na Walpole Road. E neste ano, a Walpole Road fica no subúrbio de Londres, num lugar chamado Wimbledon. Então, em 1887, começou o torneio de tênis mais antigo do mundo, o torneio de Wimbledon, que neste ano começou com um torneio de simples masculino. Em 1884 começaram os torneios de simples feminino e duplas masculinas. E em 1913 as duplas femininas e também as duplas mistas. Tempo extra. O primeiro campeão de Wimbledon foi o inglês Spencer Gore. Já a primeira campeã de Wimbledon foi a senhorita Maud Watson. Dentre todos os campeonatos mundiais, 4 se destacam. São chamados de Grand Slam. O de Wimbledon, que começou em 1877, como a gente acabou de ver. O Aberto dos Estados Unidos, que começou em 1881. O torneio de Roland Garros, em Paris, que começou em 1891. E, por último, o torneio Aberto da Austrália, que começou em 1905. Nos Jogos Olímpicos, o tênis esteve presente desde a primeira edição, lá em 1896. Mas depois de um certo tempo de algumas edições, ele saiu do programa, voltou em 2 ocasiões, mas acabou não ficando. Mas nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, então o tênis voltou a fazer parte do programa oficial dos Jogos e está presente até hoje. Vira então, gurizada. É muito interessante ver isso aí. O tênis e o handball, eles compartilham do mesmo jogo ancestral. Isso mostra que a evolução pode levar a algo, tanto no esporte quanto na vida, na biologia, pode levar a algo para 2 correntes totalmente diferentes. Beleza? Diz pra mim, tu gosta de jogar tênis? Tu gosta de assistir tênis? Quais são os teus atletas que tu mais gosta? Coloca nos comentários, além das sugestões, além das críticas, além dos pedidos. Está sendo muito legal responder a
todos. Inclusive, antes de terminar, eu gostaria de deixar um agradecimento ao meu querido sobrinho Matheus Rainer Lima. Ele é português, ele estuda lá na Escola Profissional de Imagem, no curso de multimídia. Foi ele que fez a vinheta nova do canal, que ficou muito show. Matheus, muito obrigado. Ficou bala, bala mesmo. A gente já conversou. O termo que eu usei eu não posso usar aqui, ok? Então um grande abraço a todos, fiquem bem e se cuidem.